Como o enorme exército de 115 mil soldados da Rússia, antes considerado invencível, acabou preso em uma armadilha logística implacável atrás de um único rio. No dia 9 de junho, ocorreu um ataque cinético excepcionalmente raro na frente de Lyman, na Ucrânia. As forças armadas da Ucrânia saíram das trincheiras que defendiam há meses e lançaram uma contra-ofensiva implacável em 3 vetores separados em direção a Rydkhodub, Karpivka e Zelena Dolina. A lendária Terceira Brigada de Assalto da Ucrânia, elementos Azov e unidades de paraquedistas infiltraram-se de 3 a 5 km de profundidade através de Rydkhodub com um contra-ataque de choque. Enquanto limpavam implacavelmente uma área de 15,5 km² em Rydkhodub em apenas 3 dias, a região foi completamente libertada. Esta incursão pegou as 2 formações de elite do exército russo, o 1º exército de tanques da Guarda e o 20º exército, completamente desprevenidas, e as forçou a recuar para trás do rio Zerebets. Simultaneamente a esta retirada, as unidades especiais de drones K2 da Ucrânia, que visavam a rede de abastecimento crítica em Horlivka, paralisaram a cadeia de suprimentos do sul, transformando-a em uma terrível armadilha logística para um total de 115 mil tropas russas, na linha Kostiantynivka-Lyman. A condução e o momento da operação revelam que o estreitamento das linhas de frente não foi apenas uma questão de pequenas mudanças no mapa. Estamos prestes a entrar na pura genialidade desta armadilha montada pela Ucrânia, mas o desastre logístico que veremos em breve foi apenas o começo do verdadeiro colapso. Na verdade, o 1º exército de tanques da Guarda, formando a ala norte da ofensiva de primavera da Rússia em Donbas, havia entrado no campo de batalha com uma vantagem numérica significativa. Elementos pesados blindados e de alto poder de fogo, como a 2ª Divisão de Fuzileiros Motorizados e a 144ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, avançaram no final de maio na linha Rydkhodub, Karpivka e Zelena Dolina, estabelecendo superioridade tática parcial. O objetivo parecia bastante claro: descer ao sul através de Lyman, romper a profundidade da defesa da Ucrânia e assegurar o braço norte do cerco de Kramatorsk. No entanto, esse avanço no terreno rapidamente se transformou em um impasse operacional, graças à doutrina de defesa flexível e inovadora do escalão de comando ucraniano. As forças ucranianas, em vez de enfrentar unidades blindadas pesadas de frente, ativaram uma estratégia de ataque assimétrico de incursão, usando o campo como um tabuleiro de xadrez. No centro dessa estratégia estava a Terceira Brigada de Assalto de origem Azov. Os elementos de infantaria experientes da brigada realizaram operações de infiltração rápida, explorando a falta de agilidade das linhas russas e limpando sistematicamente as posições inimigas. Em vez de uma guerra frontal convencional, essa estrutura elástica que se movia, atacava e recuava constantemente superou em muito o tempo de reação do escalão de comando russo. A dificuldade de manobrar veículos blindados pesados no terreno florestado e acidentado de Rydkhodub criou uma janela de oportunidade notável para as unidades aerotransportadas de rápida implantação da Ucrânia. A espinha dorsal tecnológica da operação foi, sem dúvida, formada por unidades especiais de drones, como o Batalhão K2. Essas unidades conduziram campanhas de drones de médio alcance, visando não apenas alguns quilômetros além da linha de frente, mas as profundezas da rede logística russa. Sistemas que iam além dos FPVs, muito mais baratos, mas com alcance efetivo, praticamente paralisaram as artérias de suprimento na área. Os comboios logísticos, depósitos de munição e centros de comando e controlo do 1º Exército de Tanques da Guarda foram destruídos um a um sob essa pressão aérea implacável. O ataque a veículos que transportavam munição para posições de artilharia antes de chegarem à frente deixou a infantaria russa na linha de frente sem apoio de fogo. Essa assimetria tecnológica deixou até as unidades em que a Rússia mais confiava desamparadas. O poder implacável de vigilância e ataque do Batalhão K2 detectou e neutralizou grupos de infiltração russos antes mesmo de saírem de suas próprias trincheiras. Confrontos com armas leves deram lugar a ataques de precisão geridos por operadores em telas. Elementos ligados à 144ª Divisão de Fuzileiros Motorizados, cujas linhas de logística foram cortadas, mantidos sob constante vigilância aérea e abalados pelos ataques repentinos da Terceira Brigada de Assalto, foram forçados a recuar com pesadas baixas. Este processo de retirada não foi uma manobra tática planejada, mas sim uma fuga de um cenário devastado sob pressão crescente.
As forças russas, encontrando seu remédio ao se retirarem para a margem leste do rio Zerabets, mostraram dolorosamente que obstáculos geográficos por si só não são suficientes na guerra moderna. Enquanto no passado, abrigar-se atrás de um rio significava um porto seguro na doutrina militar, no campo de batalha transparente de hoje, essa situação perdeu sua validade. A linha do rio deixou de ser um escudo protetor e se transformou em uma enorme zona de armadilha que anulou sua mobilidade e os tornou alvos expostos. A falsa sensação de segurança proporcionada pelo rio rapidamente se dissipou com o constante fogo de artilharia e infiltrações de drones. Por trás dessa dissolução na linha de frente estão os problemas crônicos de coordenação do escalão de comando russo. Unidades deslocadas de outros setores para aliviar a pressão em uma área criaram novas vulnerabilidades na linha de defesa holística. O exército ucraniano alimentou-se precisamente desse caos. Vetores de contra-ataque limitados, mas extremamente focados, forçaram uma massa maciça a ser esmagada sob seu próprio peso. A área de 15,5 km² liberada no eixo Kharkivka, Rydkhodub e Zelena Dolina entre 9 e 12 de junho não foi apenas um ganho territorial, mas uma ferida grave recebida pela iniciativa ofensiva do norte da Rússia. Esta situação mostra não apenas uma falha tática, mas também como estruturas desajeitadas são esmagadas contra organizações ágeis e inteligentes. Os ecos da fratura no eixo Lyman não permaneceram limitados às florestas do norte. Esta situação criou um efeito sísmico ao longo de toda a linha de Donbas, porque, pela natureza da guerra, o sangramento que começa em uma ala de organizações massivas, muito em breve enfraquece todo o corpo. No entanto, o escalão de comando ucraniano não se contentou apenas em sangrar a ferida do norte. Simultaneamente, também mirou na artéria sul da operação. O principal grupo de assalto de 60.000 soldados, posicionado em direção a Kostiantynivka e Drushkivka, formando uma das presenças militares concentradas da Rússia na região, de repente caiu em um círculo de estrangulamento logístico. A sobrevivência, avanço e combate dessa enorme massa de humanos e aço dependiam do funcionamento suave de um único centro, o nó logístico de Horlivka. Horlivka era um centro de distribuição crítico, profundamente em território ocupado, abastecendo a frente sul. O aumento dramático da capacidade de drones de médio alcance da Ucrânia mudou as regras da guerra exatamente neste ponto. Quando olhamos para o quadro geral neste momento, vemos como eventos que parecem isolados se juntam. O empurrão dos elementos do primeiro exército de tanques de guardas, cobrindo 35.000 soldados atrás do rio Zerabets por contra-ataque no norte, e a saída de 60.000 tropas sem suprimento no sul em direção a Kostiantynivka. Quando também adicionamos os 15.000 elementos de apoio aguardando rotação e reabastecimento atrás da frente, entendemos que um total de 115.000 militares russos sofreram uma paralisia operacional significativa simultaneamente. Os resultados práticos do colapso logístico no terreno expõem a impotência do escalão de comando russo. Quando o fluxo de munição e peças de reposição para, os veículos blindados começam a perder sua mobilidade um por um. Um tanque que não pode se mover não é nada mais do que uma pilha de armadura não funcional. A solução que o Kremlin encontrou para compensar a diminuição da força de infantaria na frente e para fechar lacunas nas linhas de defesa foi do tipo que prejudicaria a resiliência de longo prazo do exército. Mecânicos que deveriam estar reparando veículos blindados, pessoal de apoio logístico e especialistas técnicos receberam armas e foram enviados para as zonas de combate mais intensas nas linhas de frente. O desperdício desse pessoal valioso, que forma a memória técnica e a capacidade de manutenção do exército, como infantaria traz consigo o risco de colapso estrutural. Levar pessoal técnico para as trincheiras significa que equipamentos com defeito ou provavelmente danificados não podem ser reparados. Isso, por sua vez, leva à erosão da capacidade mecanizada do exército ao longo do tempo. De fato, as estatísticas confirmam as dimensões desse desgaste em toda a sua gravidade. As taxas diárias de baixas atingindo números sérios de 1.310 militares e as perdas operacionais totais ultrapassando a barreira de 1.378.000 mostram que a crise atual é insustentável. Esses números não são apenas dados no papel, são a fotografia de um exército derretendo nas trincheiras todos os dias, um sistema logístico sendo implantado e um escalão de comando tentando desesperadamente salvar o dia. Não é surpreendente que o grupo do 5º Exército no Sul também receba sua parte desse caos logístico. Os esforços de avanço em direção a Mariupol foram interrompidos devido à falta de apoio logístico e à crise de Lyman que distraiu a atenção do escalão de comando.
Generais russos tentando extinguir incêndios que surgem simultaneamente em várias regiões estão consumindo seus recursos limitados de forma ineficiente. Transferir soldados de um setor para fechar a lacuna em outro perturba a química geral do exército. O questionamento de por que a munição não está chegando, que começou entre os soldados, está criando um ambiente de desconfiança cada vez maior. Este bloqueio, cobrindo 115 mil pessoas, prova que a frente está em um limiar de caos, não apenas logisticamente, mas também psicologicamente. A doutrina fundamental da Rússia era criar uma ampla operação de pinça dupla do norte através de Lyman e do sul através do eixo Horlivka-Kostiantynivka para apertar este coração. No entanto, em junho de 2026, esta grande doutrina afundou em sua própria desorganização e desapareceu. A quebra simultânea de ambos os braços do cerco mostra que a Rússia atingiu os limites de sua capacidade ofensiva convencional. O contra-ataque em Lyman paralisou o braço norte, o ataque a Horlivka paralisou o braço sul. Esta situação dá sinais de que o equilíbrio de poder na frente está mudando de mãos. A guerra assimétrica da Ucrânia, integrando tecnologia e geografia, iludiu a lógica de assalto em massa da era da Segunda Guerra Mundial da Rússia. Uma unidade prestigiosa como o primeiro exército de tanques da Guarda, sendo forçada a uma defesa passiva atrás do rio Zarabets, não é apenas uma perda militar, mas também de prestígio geopolítico. Essas unidades, promovidas como a força de ataque do exército, agora se preocupam em proteger sua própria existência. Existem dados muito mais impressionantes mostrando que a crise logística não se limita apenas à linha de frente, mas se estende às principais artérias da Rússia. A rodovia M4, a principal artéria que sai das regiões interiores da Rússia e abastece a frente, assemelha-se a um rio prestes a secar. A queda massiva de 71% no tráfego de carga militar entre Rostov e Jankoy nas últimas 2 semanas revela a dimensão sistemática do colapso logístico. Esta situação não pode ser explicada apenas por alguns depósitos sendo atingidos na linha de frente. Isso prova que a capacidade de ataque em profundidade da Ucrânia abalou toda essa árvore de suprimentos até suas raízes. A rodovia M4 é como o tronco da árvore que mantém o exército russo de pé. Os ramos que se separam deste tronco estendem-se até Horlivka, Luhansk e Crimeia. Uma diminuição de 71% no tráfego do tronco significa o murchar das folhas nas extremidades, os soldados na frente. A secagem da árvore de suprimentos dessa maneira está efetivamente transformando os 115 mil soldados servindo no campo em um alvo aberto. Um exército massivo que permanece estacionário não pode manobrar e cuja munição é implantada fica indefeso contra ataques assimétricos. Embora o escalão de comando russo tente desesperadamente encontrar rotas logísticas alternativas para superar esta crise, o alcance e a capacidade de vigilância dos drones ucranianos rapidamente tornam as rotas alternativas perigosas também. É extremamente difícil, tanto teórica quanto praticamente, para um exército que perdeu sua blindagem, sacrificou seu pessoal técnico em trincheiras e cujas artérias logísticas estão cortadas, manter a iniciativa ofensiva. O pânico está lentamente se infiltrando do quartel-general em direção às trincheiras. Outra dimensão do colapso doutrinário é a gestão de pessoal da Rússia e a forma de utilizar a mão de obra. Levar pessoal qualificado para a linha de frente significa, a longo prazo, o exército se consumir. Um mecânico perdido na trincheira hoje significa 3 tanques que serão abandonados amanhã porque não podem ser reparados. Esta reação em cadeia é evidência de que a Rússia está experimentando exaustão operacional, apesar de parecer numericamente superior no campo. A paciência estratégica da Ucrânia e os ataques centrados em tecnologia decifraram magistralmente as vulnerabilidades estruturais do exército russo. Neste ambiente de crise logística cada vez mais profunda, será que o escalão de comando russo conseguirá encontrar uma nova rota de saída tática que possa proteger sua enorme força de trabalho? Dados atuais e realidades práticas no terreno mostram que essa rota de saída está se estreitando cada vez mais. Enquanto o plano de cerco de Kramatorsk se transforma em uma pilha de papel, o destino de Donbas agora está sendo escrito não com massas blindadas maciças, mas com ataques logísticos precisos e manobras ágeis e assimétricas. A situação em que as unidades de elite da Rússia se encontram mais uma vez prova que a guerra não é apenas uma luta de linha de frente, mas também uma guerra de sistemas e doutrinas. Esta fratura experimentada na geografia acidentada e nas artérias logísticas de Donbas é um documento histórico de como uma máquina militar maciça é esmagada sob seu próprio peso.
O que resta não é mais uma ofensiva imparável, mas uma estrutura desajeitada, tentando sobreviver e sendo devastada passo a passo. Então, o que você acha sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para ficar atualizado com as análises da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Chegamos ao fim do nosso vídeo, mas nossa análise não para por aqui. Se você gostaria de ouvir esses relatórios detalhados da PPR Global que cobrem desenvolvimentos globais com a facilidade de um podcast durante suas longas viagens de carro ou pausas diárias, convidamos você a visitar nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na seção de descrição. E nunca perca o que está acontecendo no mundo, não importa onde você esteja ou qual seja a circunstância.